Cultural de Rolante, sou diretor do Genealogia RS. Em 2018, eu estive na Argentina e no Uruguai, no Paraguai. Então, lá no Paraguai, nós estávamos dando uma palestra à noite lá, aí veio uma senhora, assim. Eu estava com a bandeira do Brasil dobrada para doar para o diretor lá da instituição de história. Sempre faço isso quando a gente vai em algum outro país. Aí ela veio assim, chegou perto, pegou a bandeira assim, cheirou. Transmite de circuito, claro, estava na naftalina, né? Mein Großmutter hat das immer gesagt. Todo mundo entende alemão. Se não entende, vai entender agora. A minha avó sempre dizia que a bandeira do Brasil era a coisa mais linda. É a coisa mais linda. O amarelo das riquezas e o verde das florestas. Aí eu me emocionei todo, né? Então, essa é a sensação do migrante. Aí eu perguntei para ela, né? Não vou como Ziraus, né? Da onde que a senhora saiu, né? Não, eu nasci aqui, em Rovenal. Mas a minha mãe saiu aí da região de Santa Rosa. A minha mãe saiu junto com meu pai, lá em ela não sabia o ano certo, lá 1900 e qualquer coisa, né? E a gente vive aqui, vive muito bem. Também, diz ela assim, né? Aí fomos para a palestra e tal, né? E quando eu vi, ela tinha ido embora e eu não pedi o nome dela. Unietza. Porque às vezes que passa assim, me bota o nome. Sorei que não vou renal. Isso. Busca. Eu botei que lá. Só que aí nesse meio tempo entrou o tal do Covid, que nos bagunçou uma barbaridade, né? Então a gente estava pensando nesse ano, mas nesse ano não vou para lá, só para o ano que vem. Daí eu levo o Ricardo junto, né? Que é o nosso colega que faz as partes de filmagem e tal, né? Ricardo Rocha. Somos primos, descobrimos isso recentemente, né? Lá naquela vez eu digo, não, vou pesquisar os alemães russos, até porque eu não sabia o que é alemão russo, eu não sabia, né? Eu digo, alemão russo, como? Alemão russo, né? Então eu comecei a pesquisar, o André também me ajudou, né? Vários colegas nossos ajudaram, né? Então já criamos uma capa, né? Diz que a criança, antes de ser batizada, a gente tem que procurar um nome, né? Então, está meio pequenininho aqui, mas dá para ler. Famílias de origem alemã russa no Brasil. Então, nesse livro vão entrar 50 famílias, nós já temos quase 40. Né? Esse livro, ele é construído, ele é feito em formato de cooperativa. Cada pessoa que entra compra um espaço e ganha 10 livros ainda. E ainda pode comprar livro pelo custo de impressão, que é extremamente barato. Aquelas pessoas que, porventura, sejam filhos, netos ou bisnetos de alemães russos que vieram da Rússia, da Ucrânia, que é debaixo do mau tempo lá, especialmente Volínia, onde é que viviam eles, que é o noroeste da Ucrânia, o pessoal do Volga e alguns poloneses. Aí ontem nós estávamos conversando com uma pessoa e ela disse, isso lá foi quarta-feira, quando nós fomos a linha Novo Machado, né, para citar a nossa querida amiga, e daí estava falando lá com
uma pessoa ia assim, não, eu sou polonês, Eles viveram na Polônia, só que na época era Rússia. Então eles são imigrantes, na realidade, russos. Estiveram na Alemanha, saíram da Alemanha, aí por ano de 1750, 60, são várias levas, né? Então todos vocês que eventualmente estiverem interessados, a gente está à disposição depois da palestra do... Meu nome é André Hamann. Eu vou hoje aqui falar um pouco sobre alemães no Brasil, né? Uma abordagem bem genérica, né? Quando a gente fala alemães e depois eu uso o termo germânico, eu vou ampliar um pouco essa discussão, não somente alemães, o que seria o território alemão moderno, mas imigrantes de língua alemã, né? Então a gente abrangeria também outros grupos, os próprios austríacos, né? Alguns suíços e até mesmo alemães de territórios do leste europeu que pertenciam a outros reinos, né? Ou impérios. Bom, o tema de repente ele já pode ser de conhecimento de alguns de vocês, né? Enfim, a informação ela é bem genérica, ela não é completa, mas eu vou tentar trazer uma abordagem, trazer algumas informações que de repente podem ser interessantes ou podem parecer repetitivas para aqueles que já conhecem, né, um pouco da história da imigração alemã no Brasil, né. Só passando aqui. Uma breve introdução, só para falar um pouco de mim, né, eu não sou um cara conhecido, eu sou natural de 3 de Maio, aqui, cidade vizinha de Santa Rosa. Eu morei por muitos anos em Horizontina, me transferi para Montenegro por um período. Ainda trabalho numa fábrica de tratores em Montenegro, mas hoje eu estou residindo novamente em Horizontina. Eu sou casado, tenho 2 filhas, um filho já falecido. Sou engenheiro de profissão, MBA na área também e atuo nessa área técnica, né, como gerente de projetos. Então, realmente, essa parte da genealogia, da história, ela vem de um hobby, ela não vem de formação. Ela vem através do estudo privado, particular, pelo interesse mesmo. Como dito, eu sou genealogista, já faço genealogia há vários anos, creio que mais de 20 anos já, sou autor de alguns dos livros que estão aqui presentes. Também faço algumas palestras. Também não sou o melhor palestrante, né? Então, eu tento transferir um pouco daquilo que eu venho aprendendo ao longo desses anos. Eu sou conselheiro do Genealogia RS, faço parte do grupo desde a fundação em 2011, 2010, e também do IGGP, que é a Sociedade Internacional de Genealogia Alemã. Ela tem praticamente não vou dizer sede, é uma sede virtual nos Estados Unidos, mas é uma sociedade que busca reunir os vários descendentes de alemães que se espalharam pelo mundo, o que é chamado ou conhecido como a diáspora alemã, né? Isso abrange os alemães migrando para todos esses lugares longínquos no mundo. Um pouco, vocês vão ver um pouco disso também aqui na palestra. Eu tenho 85 ancestrais imigrantes que compõem 34 famílias, 33 famílias na verdade. Chegaram no Brasil entre 1825 e 1897, então antes das 2 grandes guerras. Então isso representa na minha genealogia que eu sou a 8ª geração em relação aos ancestrais mais antigos e a 5ª geração dos mais próximos. Então, eu descendo de alemães já mais antigos aqui no Brasil, diferente da história da maioria de vocês que são descendentes de alemães russos, é uma história já um pouco mais recente, né? Enfim, mas só para comentar. E aqui eu faço uma abertura por estados alemães, de onde vêm as minhas origens, né? Vêm de diferentes regiões. Eu tenho ancestrais que vêm do sul da Áustria, do extremo leste do que foi o Império Alemão. Por exemplo, minha família paterna, do sobrenome Hamann, ela é originária de uma pequena localidade que fica próximo de Königsberg, que hoje é Kaliningrado, hoje é território russo, mas que no passado, quando eles vieram, era Prússia Oriental, era parte do Império Alemão, né, posterior alemão. Então, só para trazer um pouco dessa introdução aqui, começar aqui com as razões da imigração. Eu não quero me aprofundar muito aqui, é só pontuar alguns tópicos, né?
Porque a imigração massiva de alemães ela começa no Brasil ali por perto de 1824, um pouco antes, né? Mas vocês vão ver isso na sequência. Então teve alguns eventos que levaram a isso, né? Como por exemplo as guerras napoleônicas. É o que levou muitos alemães também para os Estados Unidos. Vocês vão ver depois que o número de alemães que vão para os Estados Unidos é tremendamente maior que o de alemães que vieram para cá. A fome de 1817 também foi um fator crucial. Problemas econômicos, obviamente, gerados pelos dois tópicos anteriores, sociais. Outras questões também políticas, religiosas, enfim. Semelhante até aos processos de imigração moderna, né? Erro inteiro quase sempre são problemas muito parecidos. Né? E, obviamente, a propaganda, né, que era feita lá na terra natal desses imigrantes. Venham, temos abundância, terras prontas para plantar, coisas assim, né? E as pessoas lá mal tinham uma casa, né? Muitas vezes tinham um ou outro animal de cria. Eram pessoas muito pobres, né? Elas viviam uma situação de extrema pobreza. Claro que a imigração alemã ela é complexa, como todos os outros processos migratórios, porque ela não ocorre num único momento, ela ocorre ao longo do tempo. E as razões vão mudando ao longo do tempo também. Começa com, de repente, uma pobreza extrema, depois por outros motivos, guerras, né? Enfim, até o processo de unificação, vocês vão ver, que fez com que alemães saíssem da Alemanha, né? O processo de unificação da Alemanha. Né? Enfim, aqui também é uma imagem de um amigo nosso lá da Alemanha, Dirk Weisleder, que ele compartilhou, que está lá no Portemburgo, no Museu do Portemburgo, e fala sobre essas propagandas que tinha no passado para alemães virem para Brasil e Argentina, América do Sul, né? Aqui já na época dos vapores, né? Quando a maioria desses vieram, nesse primeiro período, era um período que eram só navios a vela. Aqui, de novo, essa palestra eu já fiz algumas vezes para grupos, pessoas de fora, especialmente americanos, né? Que têm interesse em conhecer um pouco mais. Os americanos, eles são bem entusiasmados com genealogia e história. E às vezes é importante contar para eles o que é Brasil, né? E como o Brasil é continental em tamanho. Isso para vocês não é nenhuma novidade, mas eu só faço paralelo com o tamanho da Alemanha contemporânea, que é basicamente o mesmo extensão territorial do Rio Grande do Sul e Santa Catarina combinados, né? Mas isso é mais para dar uma ideia de dimensão para o público de fora, americanos, alemães, pessoas que não conhecem o Brasil também, né? Ou conhecem o Brasil por outras questões menores, né? Não pela grandeza que o Brasil é. Então aqui são só alguns números. Aqui eu só cito que em 1872, que teve um período assim interessante de entrada de alemães, que é quando foi feito o primeiro censo do Império, o Brasil tinha 9,9 milhões de habitantes, né? E é o período em que também a Alemanha se unifica, que é basicamente ali culminando em 1871. E hoje nós somos 213 milhões, então para ver como explodiu, né, a demografia brasileira nesses últimos 130, 40 anos. Né? Aqui só uma breve história, de novo, eu costumo trazer isso para quem não conhece, né? Vocês com certeza, eu não preciso insistir demais, mas eu só comento que o descobrimento do Brasil lá em 1500, né, por Pedro Álvares Cabral, o Brasil torna-se colônia do Reino de Portugal, isso por mais de 300 anos, né? O Brasil é simplesmente uma colônia. Qual é o outro grande evento? O outro grande evento é 1815, quando o Brasil passa a compor um novo reino. Pela primeira vez o Brasil sai da condição de colônia e o Brasil se torna parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Muito em função também da transferência do Dom João VI, que teve que fugir da vinda de Napoleão, né, que estava vindo para o lado do território português, e para não perder a liderança do trono português, ele muda-se com a família real para o Brasil, transfere inclusive a capital para o Rio de Janeiro, desse reino, né? O Brasil pela primeira vez sai numa condição de reino, né? O Brasil é reino nesse momento. Enfim, eu acho que é um momento importante, porque a partir desse momento o Brasil também muda muito, né? A vinda da família real para o Brasil foi muito importante para a transformação, eu digo, positiva do país, no sentido de desenvolvimento, né? Educação, biblioteca, enfim, tudo mais. Em 1822, eu acho que é um dos eventos mais importantes naquele período, e esse ano a gente vai estar celebrando, né, 200 anos de independência.
o Brasil torna-se independente, mas mantém o conceito de monarquia, porém como império, né? Império do Brasil. Então o Brasil passa a ser império. E os nossos imperadores são Dom Pedro I da família de Bragança, família portuguesa, e Leopoldina von Habsburg, que é a nossa imperatriz. E aí que vocês vão começar a perceber o início de uma influência germânica na história do Brasil, é através da Leopoldina von Habsburg. E isso também está gravado na nossa bandeira imperial, e curiosamente herdamos da nossa bandeira republicana. A gente mantém essas cores, isso é uma herança da época da monarquia. O verde ele representa a família de Bragança, e o losango dourado ele representa a família real dos Habsburgos, né? E claro, no meio daí o brasão imperial, né, da nova família imperial. Então só uma curiosidade que é legal, muitas vezes isso é negligenciado pela história, mas isso é parte da nossa história. A gente tem que... A história ela tem que se basear nos fatos, na verdade, não em teses, né? Enfim. Então isso é parte da nossa história. Inclusive, por isso que eu faço esse destaque, que a bandeira republicana ou a bandeira atual do Brasil, ela ainda mantém essa herança, né? Essas lindas cores que o Nery descreveu antes, realmente é uma bandeira única, né? Não tem outra igual. E a gente sabe dessa herança, mas hoje a gente converte um pouco os significados das cores, por exemplo, como as florestas, as riquezas naturais, ou as riquezas minerais, por exemplo, como o amarelo, né? Então tem as florestas e as riquezas, né? E claro, o céu azul com as estrelas compondo todos os estados federativos e a capital federal. Nosso primeiro, e naquele momento é bem curioso, porque o Brasil tenta imitar muitos conceitos americanos, né? E inclusive quando o Brasil é proclamada república, o Brasil chama-se República dos Estados Unidos do Brasil, naquele momento, né? Nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. E hoje, né, o Brasil é uma república federativa, né, com um sistema presidencialista também muito parecido com o sistema americano. Acho que são os únicos países que têm mais ou menos o mesmo conceito, mas o americano eu acho que funciona melhor, não querendo entrar em temas políticos. E aqui eu só faço esse disclaimer, aqui, essa informação em relação às cores, né, da migração da família real portuguesa de Bragança e da família real austríaca de Habsburg, né. A família de Habsburg ela é extremamente importante na história da Europa, porque formou reis, imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Então tem uma influência muito grande, vocês vão perceber. Tinha reis, imperadores, ou pelo menos governantes na Espanha, né, no México, enfim. A própria ligação que a gente vê um pouco com o leste europeu, né? Então é uma família que foi muito importante no passado, no período da monarquia, assim como a família real inglesa. Então agora aqui trazendo alguns tópicos sobre alemães no Brasil, que, de novo, algumas dessas informações podem já ser conhecidas de vocês, né? Mas eu trago um pouco que alemães já estão no Brasil desde o descobrimento, né? Por exemplo, já em 1500, com Cabral navegava com ele tinha um mestre, era um alemão, Johann Varnhagen, um cozinheiro e 35 soldados alemães navegavam com Cabral. Depois vem esses aventureiros, viajantes, né, naturalistas, cientistas, enfim, como Ulrich Schmidl, Anstaden, a família Linz. A família Linz é uma família até bem conhecida, né? Ela descende dessa família que chegou lá em 1570, de Sebald Linz von Dorndorf e Christoph Linz. Então, só para trazer, só que não são migrações, né? São simplesmente avulsos que vinham para cá, se aventuravam, ficavam, enfim, ou vinham para estudar, né, a fauna, a flora, a natureza. Temos também ali em 1600 a vinda da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, né? Ele tem o Maurício de Nassau, né? A Maurits van Nassau-Siegen. Apesar de que tem muito mais a ver com a história dos holandeses, mas a ligação é muito próxima com os alemães, né? Os holandeses e alemães eles são praticamente o mesmo grupo étnico. A questão é que os holandeses conseguiram se administrar de forma independente, mas faziam parte de um grande grupo de germânicos, né? Digamos assim. Então tem uma ligação muito próxima. Inclusive muitos imigrantes que vieram para cá, alemães, vinham de Nassau, por exemplo, que era um desses pequenos reinos territórios do... Aí tem outros aqui, doutores naturalistas, e claro, destacando aqui mais uma vez a importância de Leopoldina von Habsburg,
né? Que eu diria assim que é uma das figuras mais importantes do processo de imigração alemã para o Brasil. Então, em 1817, ela casa com o príncipe Dom Pedro, né, primeiro, e depois ela era duquesa e depois ela se torna também a imperatriz do Brasil. E junto com ela vieram muitos cientistas, né, que nem Johann Natterer, Spix, Martius, enfim, tem até o Instituto Martius-Staden, porque eles fazem referência a esses pesquisadores. E, obviamente, uma das figuras mais importantes ou emblemáticas dentro da colonização alemã, que é Georg Anton von Schäfer, que ele, na verdade, é o recrutador dos primeiros colonos que vêm para o sul do Brasil, né? Ele era amigo próximo da Dona Leopoldina e também de Dom Pedro, assim como ele era próximo de José Bonifácio, que era uma figura importante naquele período, né? São as duas grandes figuras que desencadeiam esse processo de imigração em massa para o Brasil. Então, aqui ele até é visto como recrutador de colonos e soldados alemães. Isso é importante destacar. E aqui eu trago até uma carta escrita por Dom Pedro. Eu consegui essa cópia com um outro pesquisador, excelente escritor, Rodrigo Crespa. É uma cópia do original, de uma carta escrita por Dom Pedro para von Schäfer, quando von Schäfer estava na Alemanha recrutando colonos alemães. Essa carta é de 13 de junho de 24, praticamente um mês e pouco antes da vinda dos primeiros em São Leopoldo, 25 do 4, né? Que é quando 25 do 7, que é quando a gente celebra o dia da imigração alemã e o dia do colono. E é interessante aqui a preocupação de Dom Pedro, na verdade, em que von Schäfer traga mais homens solteiros. Ele quer soldados, na verdade. Dom Pedro precisa defender as fronteiras do sul do Brasil. Ele sabe que o império ele é frágil. Ele não pode contar com soldados portugueses. Pode haver uma insurgência, enfim. Então ele insiste pela vinda de mercenários, soldados, colonos, né? Ou colonos que tenham conhecimento em armas, enfim. E ele insiste. Aqui no final ele até coloca que mande, eu lhe ordeno, né? Pede até para trocar algumas famílias de casados por solteiros, porque ele precisava realmente compor uma força militar de proteção. Então, assim que começa, né? Claro que não vem, no final, militares profissionais, vem tudo que é tipo, né? Vem, inclusive, alguns presidiários de Mecklenburgo, né? Que são os primeiros que chegam a São Leopoldo. Isso não significa que eram pessoas ruins. Muitas vezes as pessoas estavam presas lá porque não tinham emprego, estavam vagando, né, na rua. Isso era motivo muitas vezes para prender, não era por terem cometido crimes severos, como por exemplo hoje a gente vê cada situação, né? Então aqui eu acho bacana que essa é uma informação histórica bem importante da proximidade do von Schäfer com Dom Pedro. Tem também cartas que von Schäfer troca com José Bonifácio, né, que é praticamente o mentor, né, de Dom Pedro II também depois. Então, alemães no Brasil, a gente vai estabelecer um marco, né, que é basicamente 25 de julho de 1824, como data oficial que a gente celebra o início da imigração, mas vocês vão ver depois que a vinda de alemães ela já inicia antes. Houveram outros projetos de colonização que de repente não foram tão bem sucedidos, então a gente acaba celebrando 25 de julho porque essa foi a primeira colônia bem sucedida. E ali que se dá o marco da imigração massiva, é pelo sucesso da colônia, né? E, enfim, porque isso pode parecer estranho, mas tem colônias desde 1818, depois vocês vão ver. E é nesse dia que a gente celebra o dia do colono, né, que depois também acaba virando uma característica de agricultor, do pessoal do campo, claro. A maioria dos colonizadores, eles eram pessoas para trabalhar no campo, né? Então acaba havendo essa associação. Mas é o dia também que todos nós que nos julgamos ou temos algum antepassado germânico, a gente celebra esse dia como todos brasileiros, né? E esse ano a gente já celebrou 198 anos, pensa numa história já longa, por isso a gente até traz aqui o selo que faz parte aqui dos trabalhos do Genealogia RS, uma série de projetos que a gente quer endereçar até 2024 para celebrar os 200 anos, claro que são todos projetos ligados a livros de genealogia, né, ou que retratam um pouco da história desses antepassados, né, para celebrar. Essa é uma foto que eu mesmo tirei lá do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, é um original pintado com essa madeira entalhada, muito bonito, vale a pena
O Museu de São Leopoldo, para quem não conhece, vale a pena conhecer, é um dos melhores museus assim, que eu já vi em questões de organização, limpeza, enfim, em geral, muito bem cuidado. E agora a gente vai falar um pouco sobre colônias, né? E daí eu vou começar de cima para baixo, para a gente terminar depois Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são os dois grandes focos, núcleos, né, da imigração. E começando de cima para baixo, eu chamo de meio leste, né? Pela Bahia, ó, vejam, colônias já em 1818 na Bahia, né? Principalmente por teutos suíços ou suíços, né? Então lá foi, por exemplo, fundado Frankenthal, então a gente já vê pelo próprio nome, né, que é uma colônia alemã, hoje Nova Viçosa. 1821 também, Ilhéus, inclusive também começa como uma colônia alemã em 1822, mas não se conhece a origem exata de que parte da Alemanha vinham esses imigrantes, mas era uma colônia alemã. Mas elas não foram bem sucedidas, elas não progrediram, né? Não sei se era por condições da própria terra, lá da região, ou do próprio clima mais seco, né, mais quente, enfim, para os imigrantes se adaptarem, mas não foram colônias bem sucedidas. Temos também, descendo Minas Gerais, algumas colônias que já são até bem antigas, né, para a nossa história. Teófilo Otoni, 1847, Juiz de Fora, 1852. Então ali vocês veem mais ou menos a origem desses colonos. Que províncias ou estados alemães eles vêm? Tem Potsdam, Baden, Pommern, Hessen, Schleswig-Holstein, né? Ou depois aqui a gente vê o Espírito Santo, que é de repente um pouco mais conhecido de alguns de nós. O Espírito Santo ele recebe uma leva significativa também de imigrantes alemães, especialmente oriundos da Pomerânia, né? Depois vocês vão ver quando a gente entrar na parte de dialeto, de língua, como o dialeto pomerâneo ele é preservado nessas colônias lá no Espírito Santo. Às vezes a gente não percebe essa ligação que a gente pode ter lá com os nossos co-cidadãos, né, brasileiros do Espírito Santo. Então, desde 1847. Claro que também vieram muitos imigrantes da região da Renânia-Palatinado. Algumas vezes vocês vão ver o termo Hunsrück, que é, na verdade, aquela região montanhosa, mas basicamente eu costumo mais falar de uma forma mais genérica, como Renânia-Palatinado e o Saara, né, mais ou menos aquele território. Enfim, Santa Leopoldina, também 1857. Aqui também, só para trazer, como eu falei, eu acabo usando um pouco essa apresentação para divulgar um pouco da influência alemã para os de fora, né? Inclusive alguns alemães que não fazem ideia disso. Aqui em Domingos Martins, onde eles celebram o Pommerfest, inclusive eu acho que já são mais de 30 edições que eles já tiveram. Então é bem legal porque eles também mantêm algumas características de arquitetura, né? De repente a vestimenta não é bem a pomerana, essa está mais para uma tirolesa, mas porque se difundiu muito esse conceito da calça de couro e tal, mas a gente sabe depois que é muito mais diversificado esse tema da vestimenta, dos costumes, né? Mas é legal porque eles também preservam ainda bastante. Acho que é um lugar que vale a pena conhecer caso alguém esteja pensando em visitar, né? Descendo aqui agora um pouco mais, colônias do meio sul, então eu pego o Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, né? Rio de Janeiro, então nós temos colônias também bem iniciantes aqui, por exemplo, Nova Friburgo, já se vê pelo próprio nome, Friburgo vem de Freiberg, né? Ou de Freiburg, melhor dizendo. Também fundada em 1818, especialmente por teutos suíços e imigrantes vindos do Hessen, né? Ela progrediu, né? Em partes, né? Mas ela não foi tão bem sucedida quanto daí as datas oficiais. Depois temos Petrópolis também. São Paulo temos Santo Amaro, Itapecerica da Serra, Rio Claro e Limeira. Então veja que São Paulo também tem imigração já bem antiga, 1827. São já bem próximos dos períodos em que vêm alemães para o Rio Grande do Sul. E, inclusive, Santo Amaro, se eu não me engano, não lembro agora se é Santo Amaro, mas aquele livro, o Nélio deve ter comentado com vocês em algum momento, sobre a lenda do veleiro Sicília, que foi uma viagem em 1828 que estava trazendo alemães. Era para trazer em torno de 500 imigrantes e o navio não comportava mais de 300, então houve uma verdadeira tragédia, né? Parte ficou para trás, parte foi no navio, o navio naufragou na costa inglesa. Por sorte ele foi rebocado para o porto de Falmouth e os imigrantes tiveram que inclusive ficar lá por um ano até conseguir um novo navio e vir para o Brasil. E a metade aqueles imigrantes que ficaram no porto, eles foram levados ainda naquele mesmo ano por um outro navio holandês e levados para São Paulo.
e os familiares deles um ano depois são trazidos para 2 irmãos em Boutique, para o sul do Brasil, então separa essa família. É uma história bem interessante e dá para compreender as dificuldades que era fazer um processo de migração como esse naquele tempo. A taxa de mortalidade, por exemplo, num navio daqueles, ele era totalmente insalubre, né? Então é interessante que a gente compreende melhor as dificuldades e também tu passa a perceber, mas para eles arriscarem tudo e ainda com tanto risco, eles tinham uma esperança de realmente achar algo melhor que eles tinham lá, né? Essa é a primeira conclusão que a gente chega. São Paulo e Paraná temos aqui também, Rio Negro, Curitiba, Lapa, Guarapuava, que vem imigrantes austríacos ou húngaros, né? Que são os Donauschwaben, na verdade são imigrantes alemães que no século XVIII migram do centro ali da Alemanha, Baden-Württemberg, Hessen, os suábios, e vão ocupar lá aquele espaço que foi devastado lá nas guerras contra os turco-otomanos, né? Eu inclusive tenho ancestrais Donauschwaben, mas que se estabeleceram em Ijuí, né? Antes, né, desse período. Esses aqui acho que são os maiores produtores de malte do Brasil, até quem gosta de cerveja, né, eles são responsáveis pelo malte da nossa cerveja. E aqui tem uma colônia legal, que é essa colônia de Wittmarsum, né, que também são alemães russos, menonitas, né, então eles têm uma outra fé, um pouco diferente, mas é interessantíssimo, porque eles também preservam muito bem o dialeto. E eles têm uma conexão muito grande com o Paraguai, com o Canadá, de repente vocês já conhecem também, enfim. Também temos aqui alemães e russos, ou do Volga se estabelecendo, ou da Bucovina também se estabelecendo na região do Paraná. Aqui também, de novo, só mostrar algumas fotos, como é que é mais ou menos aquela região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, é belíssima, entre meio, né, a floresta, as montanhas, né, tu vê aquela cidade. Aqui uma foto legal de Wittmarsum, também preserva muito bem essa questão da arquitetura e ver como é transcendente a arquitetura, né, porque ela é levada, assim como a língua, do território de origem, lá na Alemanha, é levado para um outro território, eles ficam lá por 100 anos, eles preservam aquele conceito arquitetônico, a língua, eles migram novamente e eles trazem junto isso para ver como é forte esse lado cultural, linguístico, né? Então, é uma característica que a gente vê em todos os grupos de alemães, eu digo, dos diversos grupos de alemães que migram, né? E agora a gente vem para Santa Catarina. Santa Catarina é um dos estados que proporcionalmente tem o maior contingente de descendentes de alemães no Brasil. É o que mais recebeu muitos imigrantes e, obviamente, pela população tem um percentual maior de alemães no meio da população. Então aqui temos várias colônias sendo fundadas, né? A primeira foi São Pedro de Alcântara, 1828. Depois nós temos famosas como Blumenau, Joinville, que é na verdade a cidade industrial de Santa Catarina, né? Temos Brusque, Pomerode, Dratzen-Linden aqui, que é 13 Tilhas, que é uma colônia austríaca. E aqui também as diversas origens. Vejam como é diversificado, às vezes a gente generaliza muito aqui. Ou é Hunsrück, ou é não sei o quê. Não é a coisa muito mais ampla, né? Muito mais diversificada, né? Então, vejam, nós temos do Hunsrück, temos de Luxemburgo, porque os luxemburgueses eles falam também um dialeto muito próximo do Hunsrückisch, né? Temos pomeranos lá no extremo leste, no norte, né? no nordeste. Temos do Schleswig-Holstein, que é justamente bem do norte, né? Então, temos imigrantes também vindos da Renânia, obviamente, da Boêmia, bávaros, enfim, tem imigrantes vindo de todas as partes. Claro que imigrantes vindos daquela região do Rheinland-Pfalz, né, da Renânia-Palatinado, são sim um grande núcleo, um grande grupo que veio, quem sabe eles são maioria quando a gente analisa um grupo de forma unitária, mas também a gente tem influências de alemães vindo de lugares muito extremos e com culturas muito distintas, é quase como gaúchos e baianos, se a gente quiser tentar compreender essa dinâmica, a diferença linguística e tudo. Então aqui também algumas fotos, né? Santa Catarina, Blumenau, segunda maior Oktoberfest do mundo, né? Então preservam muito bem. Pomerode, né? Conhecida como a cidade mais alemã do Brasil, né? Ela tem em sua grande maioria, se não me engano, a estatística é de quase 90% da população é de origem alemã e a grande maioria é provavelmente de origem pomerana, que é da província da Pomerânia.
é legal a arquitetura, assim, se a gente analisar, é uma coisa única, né? Tu vê o enxaimel em meio a uma floresta atlântica. Isso, de repente, é curioso para quem vê de fora. É muito legal. Vale a pena conhecer também. E, claro, 13 Tilhas, Dreitzenlinden. Vejam que ela já traz uma característica né, da arquitetura mais bava, que é do sul. E vê como é de norte a sul muda, né? Então, e essa arquitetura bávara, vê na Bavária, vê na Áustria e vê no norte da Itália. Isso é muito interessante. Né? Como transcende a fronteira, né? A cultura, a língua, ela transcende aquela fronteira territorial, administrativa. E aqui, então, falando um pouco agora do Rio Grande do Sul, né? Então, nós temos também as nossas várias colônias desde 1824, então a gente tem São Leopoldo, né? Como eu falei antes, os primeiros que vieram eram degregados de Mecklenburgo, né? Mecklenburg-Schwerin, na verdade, e depois também vem os vários imigrantes da Renânia-Palatinado, Württemberg, poucos sabem dessa colônia, mas é uma colônia bem importante na região de Torres, Três Forquilhas. Ela também foi fundada logo após, especialmente com imigrantes vindos do Hessen. Eu, inclusive, tenho um ancestral que veio dessa região, se estabeleceu lá e depois descendentes voltam, enfim. Então, Santa Cruz do Sul, né, ali a gente tem um mix interessante da Renânia, da Pomerânia e da Silésia. Na verdade, Santa Cruz do Sul foi fundada por imigrantes da Silésia, né, que é bem interessante. A gente não ouve falar muito de imigrantes vindos de Schlesien, né, da Silésia. E Pomerânia e Silésia, como vocês sabem, hoje pertence ao território polonês, não é mais parte da Alemanha, né? Agudo também, a Renânia, Saxônia, Pomerânia, Boêmia e Holanda, né? São holandeses, mas eles se assimilam, né? Vai falar com alguém lá de Agudo e ele é de origem holandesa, ele vai falar alemão, porque acaba se tornando a língua franca deles, né? E é curioso, colônias como Agudo, que eles também têm uma característica muito própria no dialeto deles, que difere, por exemplo, da região do Vale dos Sinos, onde realmente prevalece muito o Hunsrückisch, né? Aquela versão do dialeto. E isso mostra como é diversificado aqui a composição étnica dos nossos imigrantes. Aí tem São Lourenço aí com predominância de pomeranos, que se assemelha ao contexto do Espírito Santo, né? Lá eles realmente preservam muito bem o pomerano. São Vendelino, e aí tem um mix interessante, ó, do Saare, do Rhineland, da Suíça, Luxemburgo, Bélgica e Holanda, né? E todos eles, né, se assimilam, né? Nova Petrópolis, Pomerânia, Saxônia, Boêmia, Renânia. A Teutônia, que vale destacar porque predominantemente imigrantes vindos da Westfália, né? Tem até uma cidade vizinha que é a Westfália, né? E tem cidade imigrante também, né? E Ijuí, aqui eu trago Ijuí porque eu quero destacar um pouco o tema Ijuí. Ele sai fora do contexto das colônias do período imperial e Ijuí, digamos, é uma das primeiras colônias do período republicano, né? E o que se tentou com Ijuí foi formar uma colônia multiétnica, não alemã, né? Porque toda a colônia alemã acabava prevalecendo muito da cultura, da língua alemã, e eles queriam formar uma colônia para o português ser a língua de comunicação entre os diferentes povos, né? E eles acabaram tendo algumas surpresas, porque no final esses vários povos que vieram para a região de Ijuí, entre russos, poloneses, romenos, austríacos e os próprios alemães e descendentes de alemães no Brasil, no final eles todos falavam alemão e o alemão acabou prevalecendo em grande parte da região de Ijuí. Porque dentro desses grupos vieram, né, esses alemães étnicos, né, que faziam parte desses novos territórios. E aqui, inclusive, vale destacar que Ijuí foi fundado por alemães russos vindos da Volínia, né, Cornel Baros, ali a região, 1891, e depois começam a vir outros imigrantes e também austro-húngaros, né. Eu tenho ancestrais austro-húngaros que se estabelecem em Ijuí. E aqui também, só trazendo algumas fotos, né, aqui, como eu falei antes, o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo é um lugar muito, muito lindo de conhecer. Vale a pena, a gente também costumava ter algumas das nossas palestras presenciais lá na região, usando as dependências do museu, né? Assim como lá em Dois Irmãos, a gente também costumava ter nossos encontros lá em Dois Irmãos. Agora a gente está se reunindo eventualmente em Linha Nova, né? Numa cervejaria bem legal lá também, então do nosso amigo também, genealogista. Capital da Genealogia RS, Linha Nova. Enfim.
Trazer aqui também Santa Cruz do Sul, então aqui a gente vale destacar, né, que Santa Cruz do Sul tem a terceira maior Oktoberfest do mundo, então a gente tem a segunda e a terceira, né? E se eu não me engano tem a quarta em Igrejinha ainda, enfim. Nova Petrópolis, muito legal, para quem não conhece, visitar o Parque do Imigrante ali é fantástico, é uma vila original reconstruída no centro da cidade, Nova Petrópolis, de novo entre meio às araucárias, né? Que era uma característica da época, quando os imigrantes vieram e foram abrindo as suas picadas, né? Essa igreja ela é original, viu o desgaste da madeira, ela foi toda trazida da colônia e reconstruída ali, é uma igreja luterana, bem legal. E em estilo enxaimel, eu até não tinha visto até então uma igreja em estilo enxaimel, e é original, não é fake, como às vezes a gente vê aquele enxaimel pintado, né? Não é a técnica do Fachwerk, né? E claro, próximo a Gramado e Canela, quem quiser conhecer a região, dá um pulo Gramado e Canela, né? E aqui eu trago o tema de Ijuí, só como destaque, né? Eu acho bacana o exemplo de Ijuí porque eles conseguiram reunir todas essas diferentes etnias de outros grupos e eles têm um sincronismo, um envolvimento, uma cooperação assim que é difícil de ver. Com tantas diferenças culturais entre esses diferentes grupos, eles conseguem se organizar com danças, gastronomia, casas típicas, né? Tem a FENADIA a cada, acho que 2 anos, né? A Feira das Etnias. É um exemplo de diversidade. Aqui a gente não fala só dos grupos germânicos, né? Tem eslavos, que nem poloneses, ucranianos e russos, né? Tem italianos, tem espanhóis, portugueses, tem árabes, tem japoneses, né? Lituanos ou letos, né? Além de suecos, holandeses, que também são do grupo germânico, mas já um pouco mais ao norte, né? E aqui é um exemplo interessante, que é o que eu queria comentar antes, sobre a influência, a importância da língua alemã naquelas pessoas que etnicamente eram alemãs, mesmo vindo desses diferentes territórios, como alemães russos, né, alemães poloneses, austríacos, os próprios alemães, descendentes de alemães do Brasil. Esse aqui é um exemplo lá da igreja evangélica de Ajuricaba, onde a família do meu lado materno vivia. Então isso aqui são os meus trisavós maternos de uma das famílias, né? Então o imigrante era alemão, ele casou com uma austro-húngara, os filhos nascidos aqui casaram com outros alemães, ou com alemães russos, ou com austríacos. Esses aqui são os meus bisavós, né? Assim como nessa mesma colônia vieram teuto-americanos, vieram alemães que viviam nos Estados Unidos e que reimigraram, vieram para cá e também se misturaram. O que aproximava eles, claro, além da confissão, da fé, né, em si, com certeza a língua, onde eles se sentiram em casa, né? Então, para ver como a língua ela tem um papel forte, por mais que hajam pequenas diferenças, dialetos, enfim, mas ela é compreensível, né? E ela acaba se tornando um elo de ligação. A língua faz um papel importantíssimo. Então, esse aqui é um exemplo prático, né? E explorando um pouco mais, Colônia Ijuí, né, como eu falei há pouco, fundado por alemães russos. Aqui eu até trago um exemplo de novo da família Tim, que era uma família que veio de Rotite, se não me engano o nome da localidade de origem, que também é parte ali no território da Volínia. Os descendentes dessa família, que são meus primos, né, um senhor chamado Carlos Tim, ele já faleceu infelizmente, uma grande pessoa. A gente trocava muita informação e ele compartilhou comigo de cartas que o pai dele trocava com o avô que havia ficado lá naquela região de Erotite, lá na Volínia. E é curioso, porque o pai está lá na Rússia, ou na Ucrânia hoje, e eles se comunicavam em alemão. A língua entre eles era o alemão, eram cartas escritas em alemão, lá e cá. Isso que essa família Tim já estava há uns 100 anos, de repente, lá naquela região da Volínia, né? Então isso é muito legal, muito curioso, e ver como essas pessoas são devotas, são preocupadas, têm fé, têm esperança. Quando a gente lê uma carta dessas, é quase uma obra de poesia, sabe? É belíssimo ver. E obviamente a gente tem que destacar que tem a colônia Guarani aqui, que ela funda praticamente no mesmo período de Ijuí, né? E realmente eu não conheço muito da história da colônia Guarani. O que eu conheço está naquele livro que eu até estou destacando, sobre a colônia Guarani, porque eu sempre gostei muito de genealogia e comecei a adquirir todos os livros possíveis que pudessem trazer dados de imigrantes, né?
ou para eu descobrir os meus próprios imigrantes, porque eu não conhecia todos eles, ou até para ajudar quem tivesse curiosidade em descobrir. E ali eu descobri, nesse livro sobre a povoadores da colônia Guarani, da editora Este, a quantidade de alemães russos, alemães poloneses, enfim, que se estabeleceram aqui nessa região, inclusive, né, Evandro, a família Bretini, ela veio também, né, também são alemães russos, que também está listado nesse livro aqui. Então isso, claro, é uma informação simples, mas é uma informação de base que ajuda a estabelecer quando vieram ali, é uma imigração mais recente. Muitos alemães da Volínia, obviamente, e, claro, depois municípios descendentes dessa colônia também. E daí entra aquilo que o Nélio já apresentou, né? A nova série de livros aí que o Genealogia RS, juntamente com acredito muitos de vocês, coautores, vão estar produzindo agora para celebrar ou para registrar a história desses imigrantes, não somente uma simples linha dizendo quando eles chegaram, mas agora contar um pouco da história deles, de onde eles vieram, e as famílias que eles geraram aqui, né, o que eles se tornaram, né, aqui. Eu acho que isso é bacana. É o que a gente tenta fazer com esses livros sobre as séries de famílias alemãs, as séries de famílias de origem alemã do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Brasil, resgatar um pouco da história desses desconhecidos, né? Porque são pessoas simples, pessoas que muitas vezes a história não vai falar sobre eles. Eles não são, muitas vezes, governadores, prefeitos, autoridades. São pessoas simples, mas são essas pessoas que fundaram as bases do que a gente vive hoje. O bem-estar que a gente vive hoje, a gente deve a eles. Imigrantes e descendentes aqui, então agora a gente entra num tema um pouco mais de estatísticas e números, e aqui eu trago os imigrantes. De novo, essas são as estatísticas e elas são questionáveis, tá? Mas é o melhor número que a gente consegue reunir. E de 1824 até 1969, mais ou menos, que essa contagem, teriam chegado no Brasil em torno de 250 mil alemães. É questionável porque os registros eles são pobres, né? O primeiro período foi muito mal registrado, muito se perdeu no Arquivo Nacional, né? Os primeiros registros não existem mais, na verdade. A gente só conhece porque Hillebrand fez o papel de fazer um censo lá naquele período, né, e registrar novamente todos os imigrantes, mas a gente não tem mais acesso aos originais. Então, o número, ele muitas vezes ele até é baixo, dado ao número de descendentes que são mencionados nas estatísticas recentes do censo, por exemplo. Quantas pessoas se declaram de origem alemã, quando é perguntado a ancestralidade ou etnia. Então, o número de pessoas que se declaram é muito maior do que 250 mil poderiam produzir, né? Só que daí é também uma estatística confusa, porque a pessoa pode ser descendente de austríacos e ela não vai estar contabilizada aqui, porque aqui são literalmente alemães. E ela se identifica como alemã por causa da língua alemã dos seus antepassados, ou que ela ainda fala em casa. E isso mistura, assim como os próprios alemães russos, eles podem em algum momento dizer que eu sou alemão, eu falo alemão, enfim. A história se perde. Não, alemão, nós falamos alemão, não é alemão, né? E alemães russos não estarão contabilizados aqui, eles farão parte da entrada de imigrantes russos, do Império Russo. Os tchecos. É a mesma coisa, boêmios, né? Boêmios. Tem uma leva gigantesca de boêmios entrando naquele período de entre 48 e 72, vem muitos boêmios, né? Boêmios fazem parte do Império Austríaco, então eles entram como imigrantes austríacos. E eles não são contabilizados aqui, né? Enfim, então esse número ele é um pouco confuso. E daí quando a gente olha para os números para os Estados Unidos, é acachapante a diferença, são quase 7 milhões de imigrantes praticamente no mesmo período. Era com certeza o destino preferido, com certeza era, porque eu acho que tinha ofertas melhores, muitas cartas daqueles que já estavam lá dizendo é ótimo aqui, venham para cá, e as pessoas buscavam ir para lá. Então, o número é gigantesco. Quando a gente olha estatísticas americanas, se não me engano, até é o maior grupo étnico nos Estados Unidos. Ele supera os ingleses e irlandeses. Mas veja, se nós temos 250, nós temos toda essa influência aqui lá, 6 milhões e 900. E lá, loucura. E lá a história se perdeu. Se vocês pararem para analisar, eles não conseguiram preservar tão bem, por exemplo, a língua.
eu não sei se é pela proximidade da língua alemã com o inglês, em função de serem línguas germânicas e mais facilmente se assimilou, e aqui não, como nós vemos para um país de língua latina, a língua se preservou e a gente ficou mais isolado em colônias. Os americanos desde o começo buscaram misturar. Então, tu vê muitas colônias americanas, vê ingleses, alemães, irlandeses e noruegueses. E ali já começava a dar uma mistura. E a língua acabava sendo muitas vezes o inglês a língua franca, porque senão eles não iam se compreender. Né? E eu acho que isso começou a quebrar um pouco essa estrutura cultural. Não que eles não tenham preservado também até certo ponto. Eles têm características muito parecidas com as nossas aqui. A história dos clubes de tiro, a história dos Turnverein, de ginástica, enfim, essas características típicas de comunidades alemãs, eles também têm isso muito forte lá, né? Enfim. Mas realmente é só vocês prestarem atenção num filme de Hollywood quando passa aquela legenda no final do filme e reparem nos sobrenomes. Muitas vezes anglinizados, né? Nem os Smith dos Estados Unidos, muitos deles são Schmidt, na verdade. Então eles foram também traduzidos, mas é bem interessante. E desde que eu tenho participado dessa comunidade internacional de genealogia alemã, e os americanos eles estão muito interessados em também redescobrir a história deles, né? E é bacana, porque a gente também aprende como é lá, ou as similaridades que a gente tem com eles, né? E outras nem tanto, assim como o parentesco. Depois eu até quero dar um exemplo. Claro que tinha também outros destinos além de Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos com certeza é número 1, é quase 90% da imigração alemã pelo mundo, é muita gente. Brasil deve ser o segundo ou terceiro maior destino, porque a gente tem que entender que teve antes, ou no mesmo momento que alemães foram para os Estados Unidos, lá por 1750 em diante, também teve alemães indo para o leste, para o Império Russo. E para lá foi muita gente também. Eu já vi números de 500 mil, eu não tenho certeza, tá? E que depois esses vêm para as Américas de novo, então é difícil de mensurar quais são os maiores grupos que receberam alemães, né? Mas o Brasil com certeza hoje, pelos números e pela influência, ele aparenta ter a segunda maior população, descendentes. Porque os números de descendentes são significativos, mas eu não sei se não é por essa mistura de alemães de diversas origens, que se dizem alemães, por exemplo, austríacos, alemães russos, enfim, alemães de várias vertentes, né? Isso que eu quero dizer. Então, e o Brasil é visto como o segundo maior país a ter, né, influência alemã depois dos Estados Unidos, só que é uma influência pequena, tá? Tem outros grupos maiores no Brasil, italianos, por exemplo, têm uma influência muito maior. Portugueses, obviamente que sim. Outros destinos também são Canadá, Austrália, também muitos vão para a Austrália. Tem um contato muito bom lá com australianos também, bem bacana a história deles. África, especialmente África do Sul. E claro, tinha aquelas ex-colônias alemãs na África, que nem Namíbia, se não me engano. América do Sul, claro que além do Brasil tem uma vinda representativa para a Argentina, para o Chile, tem colônias bem preservadas nesses lugares. Bolívia, Peru, Paraguai, como a gente já falou. O Paraguai é muito mais teuto-brasileiros, né? Que nem o Nélio deu exemplo antes. E o norte da Argentina também, que é a região de Misiones. A gente vê muitos teuto-brasileiros, descendentes de alemães aqui no Brasil que vão para lá colonizar. E a gente, inclusive, hoje tem ainda vínculo de parentesco, né? E claro, aqui é o exemplo da International Genealogy Partnership, que é o IGGP, eu sou membro também do conselho, tenta buscar agora entender esse contexto dessa migração em massa para tantos lugares diferentes, né? E tentar entender melhor e conectar também essas diferentes regiões através da genealogia e da história, né? É um trabalho bem bacana. Bom, seguindo aqui também, não quero me exceder demais, às vezes me perco aqui nas explicações. Eu quero aqui trazer um exemplo do período de imigração, pegando como exemplo 1824 até mais ou menos 1890, só para citar, saindo aqui do Império Alemão e vindo para as Américas, né? Aqui Brasil em verde, Estados Unidos azul e Canadá em vermelho ou bordeaux. E teve um período aqui, 1863, 1859, 1863, eu estava auxiliando esse americano, ele faz um trabalho incrível sobre pesquisa de imigrantes pomeranos.
Ele tem uma baita base de dados. Ele foi, inclusive, para 3 arquivos na Polônia, para registrar livros originais, porque muitos dizem, não existe mais registro sobre pomeranos, porque foi tudo destruído na Segunda Guerra Mundial. E não é, tem muita coisa que está preservada em arquivos locais. E ele está fazendo viagens, ele tem ancestrais que vêm dessa região, da província aqui no norte, né? Para quem não conhece, a Pomerânia fica por aqui, assim, no Mar Báltico, né? E ele descobriu lá uma série de livros chamados, que seriam praticamente requerimentos para os cidadãos pomeranos pedindo permissão para emigrar. Seria como permissões, como pedir um passaporte. E isso fez gerar uma papelada, uma burocracia que está guardada nesses arquivos, onde você encontra cartas dos imigrantes que foram enviados ao governo prussiano pedindo para me liberar, e daí o governo ajudava, tu tem que ir lá para Hamburgo 2 semanas antes, acha um lugar lá para ficar, e o teu navio vai ser esse aqui. Então é uma informação riquíssima para tu reconstruir uma genealogia, porque daí eles tinham que relatar, eu sou filho desse, que era daquela vila lá do interior, né? E vão comigo minha esposa e meus filhos. Então tem um documento desse, tem uma genealogia. E eu comecei a ajudar o Chris DeVusky a indexar esses registros, para a gente saber quais são essas famílias, para facilitar. Aqui tem um Krieger, né? Alguém pode ver a informação e querer pedir uma cópia daquele registro, e ele cede gratuitamente, ele tem isso disponível no site dele. E daí a pessoa pode ler aquela informação, são meus ancestrais, ou não, são parte da minha família. E daí, durante essas indexações que nós estávamos fazendo, no final de tudo, eu fiz desse período, dessa localidade de Belgard. É um condado no norte, Kreis Belgard. Eu, inclusive, tenho ancestrais que vêm de Belgard. Nesse período de 59 a 63, eu cheguei à conclusão que, daquele grupo de pessoas, daquele mesmo município, 28% foram para os Estados Unidos, 41% para o Canadá e 31% para o Brasil. Pode ter coisa interessante aí. E o mais interessante, famílias da mesma localidade, no Kreis Belgard, tinha lá o Dorf, né, a vila, Klein Reichhof. No mesmo ano, 1859, imigraram 2 Krieger da mesma vila, um para o Brasil e outro para o Canadá. Então nós temos parentes, alguns foram para cima, outros vieram aqui para baixo, né? Então isso que é o interessante da gente fazer essa conexão com os americanos, com os canadenses, os australianos. Eles podem ajudar a complementar as nossas pesquisas, porque às vezes a gente não consegue dar mais um passo adiante, porque às vezes não tem mais documento oficial. Mas alguém pode ter guardado uma carta, pode ter guardado, né, uma outra informação que pode ser valorosa para nós. E daí, entrando num outro tema, uma outra forma de ver que a gente tem parentesco por toda parte, são agora os testes genéticos, né? O pessoal tem feito muito, né? O teste de DNA com fim de pesquisa genealógica, né? Faz um teste de DNA, entra numa base de dados, cruza, tem uma pessoa que tem um DNA semelhante ao meu, vamos trocar informações genealógicas. Tem aqui um sobrenome que nós dois temos em comum. Vamos entender agora quem são esses indivíduos e de onde vieram. Nós somos descendentes do mesmo imigrante, ou do mesmo ancestral lá na Europa, né? Então isso também facilita muito. Colônias, né? Seguindo agora, voltando aqui para a nossa realidade, né? Falando aqui da região sul, que é o que recebeu a maior parte dos imigrantes. Então aqui vocês veem esse mapinha bem legal. De repente não é o mais preciso, mas ele dá uma noção boa das primeiras colônias, né? Então nós temos as colônias alemãs desde 1824, então o primeiro grande grupo de imigração massiva, né? Depois vem os poloneses a partir de 1869 e os italianos a partir de 1875. Então aqui pela cor vocês podem mais ou menos ver então as colônias italianas, as colônias alemãs aqui nos vales. Depois vem novas colônias surgindo aqui no noroeste, inclusive o que se chama de zona de colônias mistas, que junta todas essas 3 etnias, né? Tanto de novos imigrantes como de descendentes que vão para essas novas terras, né, e vão colonizar essa região. Eu mesmo sou de 3 de Maio e todas as minhas famílias, elas vêm praticamente de várias antigas colônias, né? Vem de Juí, ou vem de Agudo, ou vem de Santa Cruz do Sul, ou vem do Vale do Rio dos Sinos, lá enfim tem ancestrais, ou descendentes, melhor dizendo, desses imigrantes que depois migram para colonizar ou aproveitar as terras que estavam sendo ofertadas no noroeste.
E aqui alguns números, isso aqui é uma aproximação, né? Pelas estatísticas que eu consegui apurar, em torno de 3,5% da população brasileira se diz de origem alemã, que tem ancestralidade alemã. E daí cruzando com outras estatísticas de períodos ainda anteriores, mais ou menos ali pela década de 40, quando as pessoas se declaravam mais firmemente da etnia que era, essa seria mais ou menos a distribuição na região sul. E daí o número se aproxima muito a esses 7,5 milhões quando a gente coloca com as populações atuais desses estados. Então, Paraná em torno de 5%, Santa Catarina 35%, por isso que eu digo que Santa Catarina é o estado que tem a maior presença de alemães na sua composição étnica, quase um terço, um pouco mais até de um terço. O Rio Grande do Sul, um pouco mais de um quinto, quase um quarto da população gaúcha seria de origem alemã, tem um outro quarto de origem italiana, é bem equilibrado aqui, né? Tem também vários imigrantes eslavos que vêm para cá, daí a gente pode juntar ucranianos, poloneses e russos, por exemplo, um grande grupo eslavo, né? E tem outros grupos, tem os próprios portugueses e espanhóis que já estavam aqui, colonizavam a região, né? O Rio Grande do Sul. E na região sul estariam concentrados 2,7% da totalidade dos 13,5 que representa o Brasil. Isso daria em torno de 7 milhões e meio de descendentes. Só que é difícil, essas estatísticas são difíceis de usar um número preciso, porque as pessoas podem estar sendo contabilizadas para diferentes estatísticas, especialmente quando são pessoas que descendem de mais do que uma etnia. Então, às vezes, pode classificar como ítalo, teuta, ou enfim, porque pode ter ancestrais de ambos os lados. Enfim, mas são estimativas, né? Os melhores números que a gente pode apurar. E é pouco, né? 3,5% da população brasileira inteira é pouco. Daí as estatísticas costumam dizer que são de 5 a 12 milhões. Eu acho que 12 milhões é um número muito forçado. Mas que é mais de 5, acho que é, porque daí entra aquele contexto. São austríacos que se dizem alemães, são teutorussos que se dizem simplesmente alemães, não se declaram russos, quem sabe, né? Enfim, e tudo isso infla o número alemão, né? Italianos, por exemplo, acho que é mais de 10 ou 12% da população brasileira. Acho que é o segundo maior grupo étnico, depois dos portugueses, são os italianos. Então, realmente, só que, claro, no Rio Grande do Sul a gente vê o equilíbrio na região sul, mas aí tu vai para São Paulo, lá a grande maioria dos imigrantes de São Paulo são italianos, muito mais italianos do que outros grupos. Falar um pouco aqui, eu não sei se o quanto eu já não passei da hora, mas eu vou tentar ser breve. No início não foi fácil, né? Porque, de novo, a propaganda dizia que estava tudo preparado, né? Tinha uma terra limpa, uma casinha, né? Era só chegar e morar e começar a trabalhar. E na verdade não era. Chegaram, tiveram que abrir as picadas, e por isso que surgiram tantos nomes naquela região do Vale dos Sinos de Schneise, né? Que é as picadas, né? Abrir as picadas mata dentro, né? Então, e eles tiveram que priorizar plantação, né? Não deu para construir logo uma casinha boa, tinha que viver em galpão, abrigo. Então acabavam também sendo seguidamente confrontados aí por animais selvagens, insetos, enfim, os próprios nativos, né? E não é culpa dos nativos, os nativos estavam ali por causa disso aqui, ó. O Estado não estava lá para ajudar essa turma a se integrar, né? E acabou dando conflito, confronto, né? Mortes, enfim. E daquilo que eles estavam fugindo, eles acabaram de entrar, né? Eles estavam fugindo das guerras napoleônicas, das várias guerras europeias, eles não queriam mais isso para os filhos deles. Daí chega em 25 já a guerra com a independência do Uruguai, depois tem outra Revolução Farroupilha no nosso estado, aí tem a guerra contra a Argentina, depois de novo em 51, e aí vem muitos alemães em 51, aí são soldados profissionais que vêm para cá lutar. E 64, Guerra do Paraguai, e nós temos lá nossos ancestrais, alguns deles, eu tenho alguns ancestrais que lutaram na Guerra do Paraguai. Está inclusive naquelas notas de falecimento, nos Todesanzeiger, descrito, o Anton Friedrich, ele lutou lá na Guerra do Paraguai, defendendo o imperador Dom Pedro II, por exemplo. É bem legal quando a gente lê essas notas dele. Não é legal a guerra, tá? Eu só quis dizer que não todos. É legal o registro. É legal o registro, porque, de novo, o meu pensamento sempre é aquele da preciosidade do registro, né? E, claro, em função desses
dessas dificuldades que eles enfrentaram no começo, eles tiveram que se reunir em vilas, então eles começam a construir aquelas pequenas vilas. À noite eles voltam para as vilas para morar, daí tem sentinela, tem guarda, tem proteção, e de dia vai lá para o meio do mato, da picada, trabalhar na sua técnica. Mas depois as coisas, quando começaram, né, a ficar mais abertas, né, começou... E mesmo com todas essas dificuldades, isso aqui é um extrato de uma carta também de um ancestral meu da família Friedrich, escrito em 1832, então ele relata bem como era o começo. Ele escreve de volta para o irmão dele na Alemanha. E é bem legal porque ele descreve, o clima é agradável, o ar é puro, a água é limpa e saborosa, apesar que a água não deveria ter sabor, né? Mas enfim, vocês entendem, ele fala que ela é refrescante. Tudo é verde e floresce o ano todo com 2 generosas safras por ano. Olha, eles já faziam 2 safras naquele tempo, não é? Hoje que a gente descobriu, claro que tem agora a safrinha também, a 3ª safra. Mas não passa um dia que eu não tenha saudades, resumindo, né? Era a única coisa que eles realmente sentiam, eram saudades das famílias que ficaram para trás, que eles sabiam que eles nunca mais iriam ver. Só não escreveu que de noite vinha as onças lá. Mas quando a gente olha a carta como um todo, ele dá alguns outros detalhes, mas é interessante como, e as pessoas tinham muita fé também, isso é uma coisa que é incrível quando tu lê nessas cartas. Mas elas se sentiam agradecidas porque elas tinham algo melhor do que elas tinham lá. E aqui, aqui está o link direto, eu posso depois compartilhar com o Nélio, ele pode passar essa apresentação para vocês. Tem o link direto, só clicar em cima, vocês podem baixar gratuitamente esse livro em PDF da editora Oikos, que juntou uma coletânea de cartas de imigrantes, escritas no original ali em alemão. É bem legal. E a gente consegue compreender como é que era aquela época, né? Então pode baixar aqui, o link já está direto aqui, eu só não vou tirar o pointer aqui. Eu mostro aqui. Se vocês passarem aqui o mouse, vocês vão ver que tem um link, podem clicar em cima que ele vai abrir diretamente esse livro aí para poder baixar. Com as cartas. A religião e educação, acho que vale a pena destacar, o Brasil era um país unicamente católico, né? Até 1889, até a proclamação da República, a religião oficial era o catolicismo, mas vale destacar que com a vinda dos primeiros alemães católicos, a Igreja Romana também começou a dar um suporte mais adequado para os católicos brasileiros em geral. Os católicos em geral, pelo que eu li, estavam um pouco mais abandonados por sua conta. Era uma terra longínqua, né? E, digamos, a igreja portuguesa ela não estava tão preocupada. Não posso levar bem ao pé da letra, mas é mais ou menos o que eu consegui interpretar. Mas quando começa a vir alemães, católicos, e eles têm um rito mais disciplinado, a igreja também começa a dar um suporte melhor. E mesmo assim, hoje o Brasil ainda é o maior país católico do mundo, né? 65% da população é católica. Mas os alemães trouxeram, eu diria assim, protestantismo, claro que já vem. O protestantismo ele vem um pouco antes, mas não com essa organização como quando vieram os alemães. A gente fala que mais pontualmente ou com mais ênfase sobre a igreja luterana, a Deutsche Evangelische Kirche, que é basicamente a igreja luterana, as igrejas luteranas modernas, né? Mas também vieram não só luteranos, né? Entre os imigrantes tinha reformados, calvinistas, né? Tinha pietistas, enfim, outros grupos, os próprios batistas que vieram mais tarde, enfim. Então existiam várias vertentes protestantes dentro desse protestantismo. A gente fala muito da Deutsche Evangelische Kirche, mas também existem dentro ali pessoas com conhecimento e influências de outras vertentes, né? Tanto que aquele evento dos Muckers, lá, vocês já devem ter ouvido falar, no Morro Ferrabras, é de um grupo de pensamento pietista, né? Então, só para destacar, isso foi em 1873. Aí tem, por exemplo, batistas, isso eu aprendi recentemente. Em 1893, um grupo de pomeranos batistas que se estabelece na região de Veracruz funda as bases da Igreja Batista no Rio Grande do Sul. Até uma pessoa o pastor mais conhecido, ou a pessoa que pregava muito a fé batista era Karl Feuerhardt. Quem sabe vocês já ouviram falar desse sobrenome, inclusive? Exato. Então é bem interessante porque eles estão envolvidos nesses vários grupos protestantes, não somente os luteranos, que é uma igreja mais
dita étnica, né? Ela está mais vinculada, né, aos alemães pela própria reforma. Os pastores vinham da Alemanha, né, tanto para suportar na questão do culto, como também o ensino era vital. E em 1900, por falta de pastores vindo da Alemanha, começam a vir pastores luteranos do Missouri, nos Estados Unidos. Isso cria uma divisão, ou uma segunda vertente luterana no Brasil, né? E isso era também porque não tinha formação local, enquanto os Estados Unidos já formavam pastores luteranos. E aqui no Brasil ainda não se formava. Só a partir de 1908, com o Seminário Concórdia, que se começa a formar pastores no Brasil, senão eles sempre vinham da Alemanha. E depois, claro, outros seminários começam a ser empregados. Aqui tem só mais algumas estatísticas. Eu digo aqui que a igreja alemã se tornou ISLB, né, de confissão luterana, e a igreja americana se tornou EIELB, né, que são as duas igrejas luteranas mais conhecidas. Aqui mais ou menos os membros se dividem entre essas duas, né, 70-30. É importante destacar, como eu falei, religião e educação, né. A importância da Gemeindeschule, né, que é a escola comunitária, ela era presente desde os primórdios, né, a preocupação que esses imigrantes tinham em alfabetizar os pequenos, né, o mínimo, né, uma alfabetização básica, mas ela era importante numa época em que nem se pensava em alfabetização. E é interessante, claro, que o viés vem desde Lutero, né, com aquele objetivo de fazer com que as pessoas consigam ler por si só a Bíblia, né, e, claro, matemática, muito cálculo, saber calcular, fazer, dimensionar, negociar, enfim, isso ajuda as pessoas no dia a dia. E era acessível para todas as classes, né, isso que é bem interessante, todos ali tinham oportunidade desse ensino. E isso é mais visível no grupo germânico do que nos outros grupos de imigração, essa busca pelo ensino. E aqui tem uma estatística de 1931, de todas as escolas comunitárias, 72% delas estavam aqui no Rio Grande do Sul, então isso mostra como o Rio Grande do Sul tinha muito mais alemães do que as outras regiões do Brasil. Santa Catarina, o segundo, que a gente sabe que é um estado que recebeu muitos, e os outros, que de pega São Paulo e Rio de Janeiro, aí davam em torno de 7%. Então, para aquela época, 31, eram bons números, eu diria assim. Claro que tudo isso depois é interrompido pelo evento da Segunda Guerra Mundial, a questão da proibição da língua, né? Mas era um período, né, virtuoso, eu diria. Educação sendo priorizada, né? Isso é importante. Hoje a gente fala muito disso. O alemão era a língua franca, né, nas colônias. Eu falo alemão de modo geral, né? Claro que cada colônia tem suas versões de alemão, seus dialetos, né? Mas ela foi especialmente usada na publicação de livros, né? Então, ali sim, o alemão padrão, né? Então, na edição de livros para aprender português, para aprender alemão, para escrever história de municípios. Aqui, ó, é uma história escrevendo os 40 anos da imigração austríaca em Ijuí, em 1933, escrito em alemão por um dos imigrantes, Ludwig Streicher. A igreja luterana, por exemplo, quando eu falo luterano, eu falo de um modo bem amplo, né? Tá? A igreja luterana, a confissão luterana, evangélica luterana, enfim, mantinha os registros em alemão, isso é importante, enquanto que os registros católicos, eles são sim necessariamente em português, isso é parte do dogma ali, da forma como a igreja católica conduz seus registros. Então, os registros de alemães católicos vai ser em português, mas os registros de luteranos sempre vai ser em alemão até 39. Então, até o evento da Segunda Guerra Mundial, o alemão era a língua oficial da igreja luterana. E, obviamente, certidões, inários, bíblias eram impressas. Eu coleciono, inclusive, as certidões dos meus antepassados, que eu acho que são documentos importantes para guardar. Aqui um exemplo de registros. Revistas, almanaques, jornais e periódicos. Vocês já devem ter ouvido falar muito dos Deutsche Zeitung, né, que são os jornais alemães. Então, eles também eram impressos na língua alemã. Aí vem o evento da Segunda Guerra Mundial, e daí a língua ela é proibida, inclusive quem ousava usá-la no dia a dia, às vezes não por vontade, por não saber português, era perseguido, era realmente confrontado. Essa aqui é uma placa bem interessante de um dos pesquisadores ali, de Humberto Rames, lá de Rames de São Lourenço. Essas placas estavam nos estabelecimentos. É terminantemente proibido falar alemão, italiano e japonês. É um período ruim aí da nossa história. Só que a língua hoje, né? A língua alemã sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Né? O pessoal é teimoso, né? No fim, esses dias eu vi até numa palestra dos westfalianos, se tem uma característica que o westfaliano
Tem aquele é teimoso. Eu pensei assim para mim, eu até falei com o Nélio, não é só o westfaliano, é qualquer alemão, né? Pode ser de qualquer vertente. Não, pior é o que vai teimar com o alemão. Esse é pior. Exato. Mas foi curioso, né? Porque cada um no seu mundinho, né? Enfim. Ela sobreviveu à Segunda Guerra e estima-se que em torno de 1,5 a 3 milhões de brasileiros ainda falam alguma versão de alemão, né? Eu acho que está mais para 1,5 milhão, porque se a gente falar 7 milhões de descendentes, eu não sei se 50% ainda falam. Então eu diria está mais para 1,5 milhão. E aqui é interessante esse mapa que eu trago aqui, vocês veem essas linhas aqui em verde, essas são as linhas de divisa da Alemanha contemporânea. E essas cores que vocês veem com esses tracejados para cima, no meio e para baixo, é a distribuição da língua alemã, que ela transcende a fronteira atual. Então vocês veem que o alemão está praticamente classificado em Hochdeutsch, que é uma fusão entre o Mitteldeutsch e o Oberdeutsch. Oberdeutsch porque é o alemão falado nas regiões altas, nas regiões montanhosas, e o Niederdeutsch não é porque ele é pior ou ruim, não, é porque ele é falado nas planícies do norte. Daí que vem o termo baixo alemão, que é a base linguística, por exemplo, de dialetos como o pomerano e westfaliano, e que vai se assimilar muito mais ao holandês e ao inglês do que ao próprio alemão falado no sul. E esse caldo cultural vem para cá também, né, com esses imigrantes, né? Assim como tem aqui o Niederpreußisch, que ele dá origem àquele dialeto Plautdeutsch, que é falado pelos menonitas, os alemães russos menonitas. Eles falam um dialeto que vem do baixo alemão também, que de repente é diferente da maioria dos dialetos falados por outros. Então aqui é só para compreender mais ou menos a linguística, aqui o mapa. Então vocês vão ver que bávaros, eles vão falar um dialeto muito mais próximo dos austríacos, né? Assim como aqui a região da Renânia-Palatinado, que é de onde vem o tal do Hunsrück, né? Então, que vem desse Rheinfelsen, e que vai ter uma similaridade um pouco maior com o próprio Hochdeutsch, porque a base dele é do Oberdeutsch, do Mitteldeutsch. Né? E o Hochdeutsch se transformou na língua oficial, né? Sim, sim. Não porque... Eu fiquei não porque as pessoas falavam em casa. Não, porque era de regiões mais altas. Sim. Exato. De regiões mais altas no sentido geográfico, não no sentido de riqueza. Não, e não no sentido de... E aqui eu quero destacar, né, aqui eu trago alguns exemplos de dialetos bem presentes, né, e aí nós temos o Hunsrück, que vem do Rheinfelsen. Ele inclusive tem um primo irmão desse dialeto falado nos Estados Unidos, que é o Pennsylvania Deutsch, ou Pennsylvania Dutch, como eles falam no inglês, que é curioso porque são imigrantes que vêm do mesmo território, né, que vêm da região da Renânia-Palatinado e vão para os Estados Unidos, eles preservam esse dialeto lá também. Então, o Pennsylvania Deutsch, ele é bem parecido com o Hunsrück. E aqui tem só um exemplo, Ich spreche, ich schwätze Deutsch, né? É um exemplo de como seria dito nesse dialeto. Ich spreche Deutsch, né? Como eu também falaria em casa. O alemão clássico, né? O Hochdeutsch, ich spreche Deutsch, muito parecido, então vocês veem que a semelhança em função dessa proximidade. Agora, quando a gente vai pegar, e aqui vale destacar, a professor Cleo Altenhofen, da Federal do Rio Grande do Sul, está fazendo um baita trabalho de resgate, é que ele chama de inventário do Hunsrück, né? Que é resgatar e registrar verbetes, detalhes desse dialeto que é falado aqui. Né? Depois nós temos os dialetos do baixo alemão que também estão presentes aqui. Então temos o Pommersch, o Pomeranisch, né, que seria o pomerano, e vejam como já é diferente a forma de falar a mesma palavra. Ich sprach Deutsch. Ich sprach Deutsch. Não dá para entender. Quando tu olhar escrito, até tu vai compreender. Ali tem uma raiz, né? Mas quando ouvir a pessoa, digamos, uma pessoa daqui, que só fala Rheinfelsen, ele vai falar com um pomerano que só fala pomerano, eles terão dificuldades. Deu confusão. E aqui também tem o exemplo do westfaliano, que a gente tem também, e aqui também, desculpa, acabei não listando, tem um livro muito bom. O professor Tressmann, lá do Espírito Santo, fez um dicionário pomerano-português para também registrar essa língua aqui falada no Brasil. E aqui o westfaliano
também o professor Lucildo Aller, fazendo um baita trabalho também a resgate da língua westfaliana brasileira, também um dicionário westfaliano português, né, traz características desses dialetos, né. E aqui também um exemplo, pode ver que o westfaliano e o pomerano já se aproximam. Ich spreche Deutsch. Então ele tem ali também mas já muito diferente do alemão. E depois tem o Plattdeutsch, que na verdade é a mesma, é uma tradução de Plattdeutsch, né? Alemão simples, alemão baixo, né? Nesse sentido. Plattdeutsch é na verdade o dialeto falado pelos menonitas. Então, só para trazer alguns exemplos aqui, né, da língua alemã, hoje ela é preservada em forma de dialetos, né, que vêm sendo reconhecidos como patrimônio, enfim, assim como tem o italiano, da língua italiana, né, o italiano, que é específico, um dialeto do Vêneto, que o pessoal também já tombou como patrimônio. Né. Aí vem trabalho e prosperidade, a gente falou muito de dificuldades e tal, mas vamos pensar também que teve prosperidade na agricultura, em todos os setores. Aqui eu quero destacar, né, é uma característica inclusive daqui do Rio Grande do Sul, né, a gente tem aí a vinda da soja, especialmente pelo pastor Lenbauer, né, que trouxe de repente parte das primeiras sementes. E hoje essa commodity ela se espalhou de Santa Rosa para o resto do Brasil e por isso Santa Rosa, capital nacional da soja. E é a maior produtor e exportador, enfim, do Brasil. O Brasil se torna o maior importador, maior produtor e exportador. Mas também teve indústria, né? Aqui vale destacar a indústria de máquinas agrícolas, que ela se desenvolve a partir da cultura da soja. Vejam que a soja é o começo disso. Tem várias indústrias de máquinas agrícolas também, muitos deles de origem teuto-brasileira, né? Elas surgem, né? Como a Ideal, Schneider-Logman, Fankhauser e assim por diante. Fankhauser até suíço, na verdade. Entre várias outras. Mas aqui o que vale destacar é isso aqui, ó. Hoje 65% de todas as máquinas agrícolas produzidas no Brasil saem do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa indústria. E a gente tem que ter orgulho disso, né? A gente é responsável, né, pela... E essa história começou no meio dos alemães da Bolívia. Sim, exato. Até eu recebi recentemente uma história do pastor Lenbauer. Eu já tinha visto sobre ele na FenaSoja. Mas eu recebi um relato dele, conta quando ele chegou aqui na região e foi para a colônia Guarani, né? Então é bem interessante o relato dele. A gente até publicou uma versão em inglês dentro do jornal do IGGP para conhecer um pouco, porque ele é americano. Os americanos, legal, nós temos alguma ligação com brasileiros, né? Isso é curioso, né? O IGGP é a instituição de alemães nos Estados Unidos, né? Sim. Sim. Nós temos hoje aqui uma sobrinha do pastor presente. Legal. Legal, bacana, legal. Na verdade, eu sou sobrinha da esposa dele. Não, está vinculado na história. Legal, isso é muito bacana. E a gente tem que se orgulhar, são coisas boas, positivas, né? Ajudaram no desenvolvimento da região. Né? Eu acho bacana. Claro que no aço, na metalurgia, também teve êxito. Um grande exemplo é a Gerdau. Isso tudo começou com um imigrante lá de Agudo, foi para Porto Alegre fazer prego e hoje é um mestre do aço. Uma das maiores multinacionais brasileiras, né, fora, que tem operações em vários países. Alimentos e bebidas, aí tem vários exemplos, couro, calçados, têxteis. E aqui é uma estatística também, quando se celebrou 100 anos, em 1924, mais de 50% das 650 maiores indústrias do Rio Grande do Sul eram de propriedade de teuto-brasileiros. Mas, como eu falei, isso era 24. Tem um evento ali que rompe com esse ciclo virtuoso. Não que as pessoas não continuaram progredindo, mas a Segunda Guerra Mundial foi um desastre para todos. Não só para os que estavam lá na Europa, quer dizer. Mas também eles tiveram êxito no comércio, e aqui algumas estatísticas, né? Entre 1850 e 1889, a maioria das operações de importação e exportação eram realizadas por teuto-gaúchos. Então eles cuidavam de todo esse processo de exportação, importação, leva produtos para a colônia, traz produtos da colônia, e aqui entra um elemento muito importante, o Mustarai, né? Que é o caixeiro viajante, né? Que
ajuda nesse processo, né, de comercialização. E temos aqui uma outra figura que a gente tem que também reconhecer bastante, que é o padre Amstad, né, que implementou o cooperativismo, começando lá em Nova Petrópolis, mas depois também implementando o mesmo modelo em outras colônias, né. E ali que eu trago também um pequeno destaque, a forma como o Nélio falou antes, que a gente faz os livros de forma meio cooperativada, meio que cada um compra uma cota, entramos junto e juntos nós conseguimos financiar o que para um de repente seria caro, né, seria muito custoso, mas juntos a gente consegue produzir aquela obra, agregar valor às nossas pesquisas, né? Então é um modelo como a genealogia faz os livros. Mas também cultura e esportes, né? Que nem as festas, Oktoberfest, músicas, bandinhas, né? Os corais, né? Tem que destacar que também são êxitos, né? Clubes de tiro, né? Naquele tempo já gostava de praticar um tiro, eu acho que hoje já não estamos tão comum, um Schützenverein, ou Schießverein, como alguns falam por aqui. E ginástica, né? Turnverein, como a Sujipa, né? Ela foi fundada inicialmente. E clubes de futebol, curiosamente, alguns clubes foram fundados por sua maioria por ou alemães ou brasileiros, né? Tem, claro, obviamente, não tem como não reconhecer o Fußball Clube Porto Alegre, com certeza foi fundado por alemães. Esse já é um clube que não existe mais, mas o Grêmio também, dos seus 22 fundadores, 19 deles eram alemães, né? E o Curitiba. Bolão, né? E êxito em outras áreas também. Aqui eu quero só trazer um pouco assim, para a gente se reconhecer também, no sentido, eu chamaria assim de teutos brasileiros famosos, né? Vamos pensar, Dom Pedro II, ele é filho de Dona Leopoldina, ele é um teuto brasileiro. O presidente Ernesto Geisel, tivemos já um presidente aqui, eu quero dar exemplos de que em todas as áreas, todos os segmentos, nós tivemos pessoas exitosas, assim como todas as etnias tiveram pessoas exitosas em todos os segmentos. Não é necessariamente um único segmento, né? Então tem aqui o João Gerdau, como foi falado antes, né, industrialista, escritora, técnico de futebol, ministro da Justiça, ator, né? Tem até inclusive agora um programa que é Unsere Familie, da Vale TV, que o Werner Schinemann, ele apresenta, ele entrevista descendentes para contar as suas histórias sobre alemães, então vale a pena assistir, podem assistir no YouTube, na Vale TV. Hermann Blumenau, fundador, né, médica e assistente social, como Isilda Harz, uma pessoa que foi importante aí também. Grandes proprietários de terra, como a família Lockman mesmo, está vinculada à história da nossa região aqui. Cardeal Claudio Rumes, que agora já descansa, né, ele partiu faz pouco, inclusive foi candidato a Papa, né, naquele período do Francisco, né, ele era um dos nomes cogitados, então a gente tem que reconhecer essas pessoas, e claro, temos aqui também top model, né, no mundo da moda, Gisele Bündchen também. Aqui eu costumo colocar que ela é casada com Tom Brady, porque daí isso deixa os americanos felizes, né, porque casaram com um americano. Eles se orgulham, né? As brasileiras nem sabem onde ela é, na verdade, nem sabiam que era brasileira. De novo, seguindo aqui um pouco adiante, isso aqui é um tema que eu gosto muito, e até se vocês acharem interessante, a gente pode organizar uma segunda palestra para falar sobre a origem e significado dos sobrenomes. É um tema que eu gosto de estudar muito. Eu tenho, no mínimo, uma dúzia de livros que tratam a respeito. Sobre sobrenomes, por exemplo, por que Müller e Müller? Aí é o dialeto, é da região. Vocês vão ver com aquele mapinha o vínculo com o regionalismo, né? Então eu tenho livros que abordam justamente essa origem, que se fala sobre a origem e significado dos sobrenomes. Então, se achar interessante, a gente pode promover um segundo encontro para falar sobre origem e significado dos sobrenomes. E aqui eu trago algumas estatísticas entre os países de língua alemã, né? Aqui eu não trouxe Bélgica, que também tem alemão como língua oficial, mas é pouco, né? Então eu trago os que realmente têm maior presença de alemães e nos sobrenomes, inclusive. Então tem Alemanha, Áustria, Suíça, Liechtenstein e Luxemburgo, né? E aqui eu tenho uma estatística que é lá da década de 90, que era no Rio Grande do Sul, os sobrenomes alemães mais frequentes. Então tinha lá Schmidt, Becker, Wagner, Miller e Schneider. Aqui na Alemanha é um pouquinho diferente, a sequência seria os mais frequentes: Müller, Schneider, Schmidt e Schneider. Depois tem Fischer e ali por diante. Aqui eu acabei acho que não colocando, eu esqueci de colocar. Mas se vocês analisarem aqui na Alemanha, olha aqui, ó, os 14 primeiros sobrenomes mais frequentes, até Richter, são sobrenomes profissionais. Sobrenomes vinculados à profissão do primeiro portador. E aí lá o 15º é um sobrenome de característica, ou descritivo, como a gente chama.
que é Klein, é pela estatura da pessoa. Né? Mas é curioso porque como na cultura alemã, os sobrenomes de profissão, eles se tornaram mais frequentes do que em outras regiões. Por exemplo, a gente já pega germânicos do norte, como Dinamarca, a Suécia, vocês vão ver muito mais sobrenomes patronímicos, como por exemplo Jakobson, Johann sempre, filho de Jacó, filho de João. Né? São sobrenomes que fazem referência ao nome do pai. Tem no alemão também, tem Philipsen, até hoje de manhã a gente estava falando com o Heine, tem Johann, o próprio sobrenome Johann, significa que é o sobrenome Friedrich, que é do nome da pessoa, Frederico, né? Enfim. E claro, aqui tem daí na Áustria, veja que na Áustria Miller aparece só na 4ª posição, Schmidt e Schneider nem aparecem nos 15 primeiros, não deveria ter alfaiates e ferreiros na Áustria, eles importavam tudo da Alemanha, eu acho. Não, brincadeira. Daí na Suíça temos também Miller, temos Schmidt, Schneider. Em Liechtenstein nenhum desses sobrenomes é comum, mas são sobrenomes germânicos. Então vê Bichel, Beck, Marxer, enfim. E Luxemburgo, Schmidt e Miller são os mais frequentes no topo, assim como praticamente na Alemanha. Então, é uma estatística aí que às vezes eu gosto de... Não é uma estatística, mas é uma informação para trazer os mais frequentes. Referências para o aprendizado de cada um de nós, né? Se vocês quiserem, aqui também tem links diretos. Se a gente sair aqui do pointer, desculpa, vocês podem clicar aqui e, por exemplo, acessar esse link. Então, tem uma listagem de imigrantes alemães em Santa Catarina de 1851 a 1902, já preparado, indexado, pode baixar em PDF, pesquisar lá dentro. Se alguém estiver procurando por algum imigrante que tenha entrado por Santa Catarina. Tem também o INGESC, que é o Instituto lá de Genealogia, que está o site. No Espírito Santo também tem um link aqui, eles fizeram também um trabalho de compilar imigrantes que se estabeleceram no Espírito Santo, que também pode baixar. É um livro em PDF também, está disponível de forma gratuita, porque foram livros produzidos por algum tipo de incentivo de governo. Né? Para quem pesquisa via São Paulo, o Instituto Martin Stadler, com certeza é o melhor canal, né? Um dos maiores acervos, né, de história e genealogia alemã do Brasil. Aqui está o site deles, aqui também tem um link para download de 7 livros daquela edição que eles produziam, Famílias Brasileiras de Origem Germânica, vocês já devem ter ouvido falar. Eles produziram 7 volumes, estão disponíveis gratuitamente em PDF, volume 8 e 9, daí tem que comprar, né, que é só em livro mesmo, mas é legal, caso... Podem achar lá dentro alguma informação, porque eram livros que as pessoas simplesmente publicavam pequenas genealogias de suas famílias. Né? É quase parecido com o modelo do nosso livro Famílias de Origem. Né? O Museu da Imigração em São Paulo ele tem online também indexado, aqui, só que é só imigrantes depois de 1882. Podem clicar aqui, digitar um sobrenome lá dentro, tentar ver se entrou alguém por Santos, enfim. E também tem o próprio Family Search, o que o pessoal chama de cartões de imigração. A partir de 1902 o governo começou a fazer um registro mais adequado desses imigrantes vindo para cá. E quando vê, acha aí alguma informação sobre algum imigrante aqui. E claro, aqui no Rio Grande do Sul a gente está um pouco mais fragmentado. Nós temos, por exemplo, a maior parte das publicações são em livros, né? E daí nós temos o Genealogia RS, né? Que é o nosso grupo aqui. Website, Facebook, o NEG tem um banco de dados com mais de 1,6 milhões de registros. Então, perguntar para ele, às vezes ele acha uma informação legal dentro do banco de dados. Tem canal no YouTube, também e-mail para entrar no grupo e fazer perguntas. E a gente também agora recentemente lançou um livro indo nesse sentido de registrar e tornar acessível os registros da entrada dos imigrantes. A gente fez esse primeiro volume, cobrindo o período de 1863 a 1873, que é o colonizador do Rio Grande do Sul. A nossa ideia é continuar transcrevendo os códices do arquivo histórico e trazer essas listas de imigrantes, porque tem algumas lacunas. Até vocês vão ver que foram feitas 2 primeiras edições pela editora Este, que cobriu o período de 24 a 53, e outro de 57 a 63, depois teve poucas publicações após esse período. Então a gente está meio que tentando fazer, a gente pegou justamente a década seguinte, 63, 73, praticamente foram 3 códices transcritos,
mais de 7 mil imigrantes entraram nesse período, 91% deles eram imigrantes de língua alemã, mas não só alemães, né? E só para comentar um pouco, tem também, como aconteceu bem no período de unificação da Alemanha, a Alemanha começou o processo de unificação a partir de 1864, com a guerra dano-prussiana, né, a guerra da Prússia contra a Dinamarca, depois de 1866 contra a Áustria, que é a chamada Grande Guerra Civil Alemã, que era a guerra entre alemães, eram basicamente prussianos e austríacos brigando entre si, e finalmente em 1871 a unificação alemã na Guerra Franco-Prussiana. E esses imigrantes, eles viveram esse período. Então eles vêm para cá durante esse período com essa bagagem, né? E ano passado, quando a gente lançou, fazia 150 anos da formação do Império Alemão. Então a gente tem um texto histórico dentro desse livro que conta toda a trajetória da formação do Império Alemão e os imigrantes que estavam inseridos naquele império, naquele momento. Então a gente tem tanto os imigrantes como... Arquivo Nacional também tem listas de chegada a partir de 1875, mas vocês pensam, mas a imigração começou em 24, como é que só 75? Porque eles perderam o acervo. De alguma forma o acervo foi extraviado, danificado ou inviabilizado. Então lá praticamente só depois de 1875. Como eu falei antes, graças ao Hillebrand, nós temos aqui o primeiro período do Códice 333, que foi ele que fez, indo para as colônias, tomando nota das pessoas que estavam habitando lá, de onde você veio. Senão a gente estaria sem registro do primeiro período de imigração. Mas mesmo assim, listas estão lá, inclusive disponíveis online, podem pesquisar lá dentro, só que se você não sabe o nome do navio, você tem que folhear muitas páginas para tentar... eu acho que o meu ancestral chegou em 76, então procura entre 75 e 77, e olha, são muitos. Se tiver a data da chegada isso, em algum documento, fica fácil. Eu consegui pela data de chegada do meu bisavô, que estava na certidão de óbito dele, na certidão de óbito não, no Totemzeichen. Sim. Chegou ao Brasil em tal data. Aí fui procurar na listagem, encontrei, isso é mesmo. Isso aí, isso é bom, se você tem uma informação, isso ajuda bastante. E vai encontrar uma cópia, né, do original lá dentro, digitalizado. Tem que só criar um login, né, para entrar e acessar, mas é tranquilo. Aqui tem o link pro... Aí tem também o site Imigração Alemã, daí tem página do Facebook, fóruns, né, onde vocês podem também participar e fazer perguntas. E tem também, como eu falei antes, o IGGP, né, que é a Sociedade Internacional de Genealogia Alemã. Pode fazer consultas também via fórum. O Genealogia é membro, né, então a gente tem também acesso lá para essa troca essa cooperação com americanos, enfim. E também tem o DAGV, que o Genealogia LS também é associado, que é o Deutsche Arbeitsgemeinschaft Genealogische Verbände. Isso aí é basicamente a Sociedade Alemã de Genealogia. Enfim, é um nome longo, mas eles são, digamos, a sociedade que cuida disso. E eles têm também lá um link para postagem de consultas, né? Anfragezentrum aqui. Então, só para trazer aqui algumas informações extras, vamos ver se tem mais alguma coisa. Referências também para essa apresentação, né? Referências bibliográficas, referências de internet. Aqui tem alguns vídeos no YouTube bem interessantes, quando vocês tiverem tempo, né? E puderem transmitir na Smart TV de vocês, vale a pena assistir esses videozinhos aqui, ó. Fiorima, uma produção lá da região do Vale dos Sinos, que fala um pouco sobre as celebrações, acho que foi dos 195 anos. Tem o Die Kolonisten aqui, Deutsche Brasilianer, Museen Brasilians, que também é legal, que são teuto-brasileiros no sul do Brasil, e pega muito a região de Santa Cruz do Sul, e lá a gente vê um mix interessante de dialetos. Alguns falam um dialeto mais próximo do Hochdeutsch, alguns mais o Bundesrheikisch, mas é legal porque tu ouvir essas diferentes formas, as pessoas estão lá falando, estão lá cozinhando, explicando o que é um vídeo bem legal de assistir. Só que ele é 1 hora, por isso que eu digo, tenta transmitir na TV, que daí é legal. Alemães na América Latina, esse aqui é um material que provavelmente muitos de vocês conhecem ou até participaram, o We Never Don't Forget, The Germans from Russia, que foi aquele material feito por um grupo americano que veio para cá entrevistar. Temos 3 pessoas aqui que participaram. Né?
Isso é Held ou Old. E eu sempre sugiro, eu achei muito legal esse material. Né? E tem as pessoas no fundo falando em alemão, é uma pena que eles traduzem por cima o inglês. Era legal ouvir aquele alemão sendo falado. Mas um pouco tu pega, porque sempre tem um pequeno delay, né, entre a tradução. Né? A gente tem no original só em inglês. Existe. Sim, mas é bacana. E isso também dá essa visão, essa abertura para o entendimento, que é mais complexo e mais amplo o contexto da imigração alemã. Pomerano no Brasil, né? Então ali falando de dialeto pomerano, westfaliano no Brasil. E aqui o The Blessing, que é uma canção aqui cantada em Plautitsch, né? Então o Plautitsch, o op seria auf, ou uf, né? Para quem fala Mundslikisch. É legal como o op é que nem no inglês up. Então a gente começa a ver essa similaridade com as línguas nórdicas, né? E aqui tem essa mesma palestra que eu estou fazendo aqui, que eu ensaiei ela faz alguns anos lá em Teutônia, então caso alguém queira assistir, ficou alguma coisa para trás, mas é só para comentar mesmo. É isso aí. A origem. Seria isso. Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott sind wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland. Willkommen, spricht der Kaiser, willkommen seid ihr mir. Ihr sollt Anteil bekommen an meines Lands Revier. Ich will euch wohl beschützen mit gnadenreicher Hand. Ihr meine Untertanen in dem Brasilienland.